Cristo. Abençoa a vida do teu filho, meu Deus. Abençoa e usa ele como canal de bênção. Fala com a tua igreja. Nós precisamos ouvir a tua voz. E hoje nós nos congregamos aqui em teu nome, meu Pai, para aprendermos mais do Senhor. Que o Senhor nos direcione, meu Pai, e nos ajude a compreender qual é a tua mensagem. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Por gentileza, abre a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 13. 1 Samuel 13. O presbítero falou de luta, de batalha e de perseverança, que aquele que persevera vence. 1 Samuel, capítulo 13, a partir do versículo 3, está escrito assim: E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus, que estava em Gibeá, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi invocado após Saul em Gilgal. Amém? A igreja pode tomar assento. Olha só, nesse período aqui, o povo de Israel estava debaixo do jugo dos filisteus. Os filisteus tinham controle sobre eles, porque eles pecaram contra Deus, e Deus permitiu que os filisteus dominassem o povo de Israel. Então, o povo de Israel estava debaixo do jugo dos filisteus. No segundo ano do rei Saul, ele vai se levantar, o filho dele, Jonatas, vai ferir a guarnição dos filisteus. A guarnição dos filisteus era uma guarnição, uma equipe de soldados que ficavam vigiando o povo de Israel. E o filho de Saul vai ferir a guarnição dos filisteus. Isso vai provocar a ira dos filisteus, e os filisteus vão se levantar para uma batalha contra o povo de Israel. Só que o povo de Israel estava vivendo um momento difícil, porque eles eram dominados pelos filisteus. Os filisteus tiravam tudo o que eles tinham, tudo o que eles produziam, os filisteus tiravam deles. Os filisteus tinham um grande exército, era um exército muito forte, muito poderoso, enquanto que Israel não tinha nada. Israel não tinha exército, ele não tinha ninguém, só tinha o rei Saul e o filho dele, Jonatas, que estava tentando montar um exército. E quando ele faz isso, ele vai provocar a ira dos filisteus, os filisteus vão se levantar contra eles. E olha só o que diz o versículo 5: E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel. Olha só a quantidade: 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão, como a areia que está à borda do mar. E subiram-se e acamparam em Miquimás, ao oriente de Bet-ava. Então, os filisteus, eles tinham um grande exército, com 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, era um exército muito grande e muito forte. E o que Israel tinha? Nada, eles não tinham nada. Como que vai enfrentar um exército nessa condição? Porque eles não tinham ninguém, eles não tinham um exército. Ele estava tentando montar um exército, e o povo estava amedrontado, o povo estava assustado, porque os filisteus dominavam sobre eles. E é complicado quando a pessoa está dominada por alguém que é mais forte que ele, que é mais poderoso que ele ter reação, ele ter força para reagir. Não é fácil. Hoje, nós estamos vivendo mais ou menos assim, como esse povo aqui estava vivendo.
sendo dominados pelo inimigo. O inimigo tinha controle sobre eles. Muita gente está vivendo assim. O que eles produziam, os inimigos levavam, tiravam tudo deles. Eu vi uma reportagem essa semana de um casal, que eles pagavam aluguel, viviam uma vida bem, viviam bem, moravam numa casa boa, e a repórter perguntou para eles estavam morando numa barraquinha, lá na Avenida Paulista, não sei se alguém que está aqui viu também, e a repórter perguntou para ele, como que vocês estão vivendo? Aí ela falou, nós vivemos de doações, nós comemos aquilo que as pessoas nos dão, e muita gente está vivendo assim, sabe por quê? Porque perderam tudo o que tinha. A mulher não trabalhava, só o marido trabalhava, o marido tinha um bom salário, mas ele ficou desempregado, ele não consegue mais arrumar emprego, tudo que ele tinha, ele gastou, pagando um aluguel e sustentando a casa, ele ficou sem nada, e aí não tinha mais onde morar, porque o dono da casa, ele não quer nem saber, o dono da casa quer receber o aluguel, se você não tem o dinheiro do aluguel, não adianta você chegar lá com palavras, tentando justificar, que ele não quer nem saber, então devolve minha casa, eu vou alugar para outra pessoa que pode pagar. E aquela família foi jogada na rua, e foi viver de migalhas que as pessoas vão dar, para sobreviver. Era assim mais ou menos que esse povo estava vivendo, debaixo do jugo dos inimigos, os inimigos tinham controle sobre eles, só comia aquilo que eles davam, e muita gente hoje, no nosso país, está vivendo assim, muita gente, não é pouca não, é muita gente, estão perdendo o pouco que tem, que lutou e conseguiu com muito trabalho, as pessoas estão perdendo. Empresários que passou anos para construir uma empresa, trabalhando anos, em um ano ele perdeu tudo, ficou sem nada. Muita gente está vivendo assim, mas há esperança para aqueles que confiam em Deus. Olha só, continuando aqui, versículo 6 diz assim, ó, vendo, pois, os homens de Israel, que estavam em angústia, olha só a situação deles, ó, estavam em angústia, porque o povo estava em aperto, olha como que estava a situação do povo de Israel, angustiados e em aperto, porque o inimigo oprimiam eles, ó, o povo se escondeu, olha só, o povo se escondeu pelas cavernas, e pelos os espinhais, e pelos penhascos, e pelas fortificações, e pelas covas, porque o povo via que não tinha como enfrentar um exército bem armado. Então, aqueles que são mais covardes, quando aparece uma luta dessa, uma guerra, uma luta que aos olhos humanos é impossível de vencer, aqueles que são mais covardes, o que eles fazem? Vão se esconder, vai se esconder nas casas, é o que muitos estão fazendo, muita gente está escondido, nem sai na rua, a pessoa abre a janela assim de pouquinho, passa alguém e fala bom dia, ele fecha a janela, tem muita gente assim, a pessoa abre a porta, dá uma olhadinha assim, ó, passa alguém, boa tarde, ele, opa, fecha a porta, assustado, com medo, muita gente está vivendo assim, o povo estava se escondendo, com medo do inimigo, assustado. Nesse momento, é isso que acontece com os covardes. Some tudo, não fica nenhum. Vão todos se esconder. O povo se escondia nas covas, nas cavernas, nos espinhais. Olha só como que estava a situação do povo de Israel. E eu não estou falando aqui do povo pagão. Esse povo aqui é o povo de Deus. É o povo de Israel que estava nessa condição. Olha o versículo 7. E os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, estando Saul ainda em Gilgal. Todo o povo, olha só como que estava, todo o povo veio atrás dele, o povo, aqueles mais corajosos, vinham atrás de Saul, para que Saul fizesse alguma coisa, mas olha como que estava a situação deles, eles iam tremendo, olha o que está aqui no texto, ó. Iam atrás do rei Saul, tremendo de medo, era assim que estava a situação do povo, tremendo, porque o inimigo era mais forte que eles. Mas é nesse momento que aparecem os valentes. Os valentes aparecem nesse momento, no momento da dificuldade, no momento da luta,
no momento difícil, quando todos estão se escondendo, é nesse momento que vai aparecer o corajoso e o valente. Olha o que diz aqui o versículo 17, ó. E os destruidores saíram do campo dos filisteus em 3 companhias. Uma das companhias voltou pelo caminho de Ofra, a terra de Saul. Olha só, os filisteus, eles tinham uma equipe de homens, de soldados bem armados, que eram chamados os destruidores. Olha só, eram homens perversos, homens malvados, eram chamados de destruidores, e eles vão dividir essa equipe em 3 companhias, ou seja, já para se preparar para a batalha, para a guerra. Olha só o que diz o versículo 19: e em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. Olha só como Israel estava dominado pelos filisteus. Os filisteus não deixavam ferreiro lá trabalhar para eles, para que eles não viessem construir armas, para que eles não viessem construir espada, construir lança. Então, o que os filisteus faziam? Tiravam os ferreiros de lá, ou levava para a terra deles, ou então matava. Continuando o versículo 20, ó. Pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus, para amolar cada uma a sua relha, e a sua enxada, e o seu machado, e os seus sachos. Olha só, era tão forte o domínio do inimigo, que para eles amolar as ferramentas de trabalho, eles tinham que ir lá se humilhar, para amolar as ferramentas de trabalho. Olha só como o inimigo tinha domínio sobre eles, para eles trabalharem, para amolar as ferramentas, enxado, o machado que eles usavam, eles tinham que ir lá, se humilhar diante dos filisteus, para que eles amolassem as ferramentas para eles trabalhar. Era assim que estava a situação deles, dominados pelo inimigo. Versículo 21, ó. Tinha, porém, limas adentadas para os seus sachos, e para as suas enxadas, e para as forquilhas de 3 dentes, e para os machados, e para consertar as aguilhadas. E sucedeu que no dia da peleja, olha só como que estava, eles se armaram para a batalha, para a guerra, olha só, e se não achou nem espada, nem lança, na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas, porém, acharam-se com Saul e com Jonatas, seu filho. O povo não tinha arma, o povo não tinha espada, o povo não tinha lança, eles não tinham nada. Como que você vai enfrentar um inimigo bem armado, um inimigo poderoso, sem arma, sem nada, com pau, com pedra? Essa era a condição deles. Como que eles vão vencer o inimigo nessa condição? E o pior é que o rei Saul tinha mais essa, o rei Saul já tinha caído em pecado, ele já estava em desobediência. Como que o povo ia sair dessa situação? O povo de Deus. Muita gente está vivendo assim hoje, vivendo assim, dominado pelo inimigo, perdeu tudo que tinha, está mendigando para sobreviver. Mas aí as pessoas olham, não, muita gente olha e diz, não, é porque é vagabundo. Não é vagabundo, o cara quer trabalhar, muitos querem trabalhar, mas não tem emprego. Tem gente vendendo bala, um monte de gente vendendo bala nos faróis, pai de família estão vendendo bala no farol, tentando sobreviver. Por quê? Porque ele perdeu tudo que tinha. Muita gente está vivendo nessa condição, sofrendo, porque o inimigo tem domínio sobre ele, o inimigo está controlando ele, o inimigo está sobre ele, tem mais poder, tem mais força, está dominado, está controlado. Muita gente está assim, e se a pessoa não se apegar com Deus, se a pessoa não se voltar para Deus, ele vai viver daquele jeito mesmo. A tendência é o quê? Se afundar cada vez mais, porque quando a pessoa perde alguma coisa, a maioria das pessoas, se ela não for equilibrada, o que ela vai fazer? Vou tirar a minha vida. Muitos pensam assim, vou tirar a minha vida, porque não adianta mais nada viver a vida desse jeito, não tem mais graça viver a vida desse jeito. É aí onde muitas pessoas vão para o suicídio, se joga da ponte, como uma moça falou esses dias aqui,
que o marido dela estava andando no carro, no viaduto Aricanduva, o moço parou o carro no meio da avenida, no meio do viaduto, parou o carro, saiu, abriu a porta do carro, saiu, correu e se jogou do viaduto para baixo. Por quê? Porque a vida não tinha mais sentido para ele achava que a melhor coisa a fazer era isso, tirar a sua própria vida. Era assim que esse povo aqui estava vivendo, o povo de Deus. Não estamos falando de qualquer um, estamos falando do povo de Deus, o povo de Israel, o povo escolhido por Deus. Era assim que estava vivendo. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Isso pode acontecer com qualquer um da gente que está aqui. Talvez ninguém que está aqui está passando por uma situação assim. Mas se Deus está falando, ou Ele está alertando alguém, ou Ele está prevenindo alguém. Você precisa se cuidar, precisa se preparar, porque isso que está acontecendo aqui pode acontecer com qualquer um. Olha só, versículo 23. E saiu a guarnição dos filisteus a caminho de Micamás. O exército dos filisteus se prepara para a batalha, esse grande exército, enquanto que Israel, olha só como que estava a situação de Israel. Capítulo 14, versículo 1, diz assim: E sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço, que levava as armas: Vem, passamos a guarnição dos filisteus. E esta lá, daquela banda, porém, não fez saber Saul seu pai. O filho de Saul, Jonatas, ele vai chamar o seu moço, que carregava as suas armas, e ele vai falar o seguinte, passamos a guarnição dos filisteus. Quantos homens? 2 homens. 2 homens estavam juntos. Jonatas, o filho de Saul, e o moço que carregava as suas armas. Versículo 2. E estava Saul na extremidade de Gebeá, debaixo da rameira que estava em Migron. E o povo que havia com ele eram uns 600 homens, ao exército de Saul. Esse era o exército que Saul ia enfrentar, o exército dos filisteus, 600 homens. Mas nós vamos ver aqui no versículo 1, que um homem se levanta e diz assim, passamos o exército dos filisteus. 2 homens, vai ter essa atitude, 2 homens, olha só, e eles vão se levantar. Esses 2 homens se levantam para enfrentar o exército dos filisteus, Jonatas e o moço que carregava suas armas. Olha o que diz o versículo 6. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passamos a guarnição destes incircuncisos. Quem é o incircunciso? Incircuncisos são pessoas que não têm aliança com Deus, que não têm compromisso com Deus. Porventura, olha as palavras de Jonatas: porventura operará o Senhor por nós? Porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Olha só a fé de Jonatas. Ele tinha um grande exército diante deles, eles não tinham como enfrentar esse exército, mas esses 2 homens se levantam com essa atitude: nós vamos enfrentar eles, nós vamos para cima deles. Talvez você esteja também passando por uma situação difícil, e o que você olha é desanimador, o quadro que você está vendo, como muitas pessoas que estão se encontrando em situação difícil, uma pessoa que está desempregado, uma pessoa que está enfermo, uma pessoa que está enfrentando luta na família. Veja a atitude desses homens. Era fácil o que eles iam enfrentar? Aos olhos humanos era impossível eles conseguirem fazer alguma coisa contra um grande exército bem armado, como era o exército dos filisteus. Mas eles tiveram a atitude de se levantar e ir lá enfrentar o problema. Eles não se esconderam, eles se levantaram e vamos para cima. Por quê? Porque o Senhor é conosco. Olha a atitude deles, se Deus, ele diz assim, se Deus protege com muito, Deus também vai proteger com pouco. Se Deus guarda com muito, Ele também vai guardar com pouco. Então nós vamos para cima, vamos enfrentar o inimigo. E ele se levanta.
Essa é a atitude de um homem de Deus, essa é a atitude da mulher de Deus. Não importa o que você esteja passando, o que você esteja vivendo, não importa a sua situação, se você é um servo de Deus, se você é uma serva de Deus, você não pode aceitar que o inimigo venha ter domínio sobre você. Você não pode. Nenhum servo de Deus, nenhuma serva de Deus pode se conformar com isso, aceitar e viver debaixo do jugo do inimigo, sendo dominado, sendo controlado pelo inimigo, sem fazer nada, sem lutar, sem batalhar, sem guerrear. Por isso eu falo para você, se você está passando por algum problema, por uma luta, você tem que se levantar e ir para cima dele, você tem que encarar ele com toda a sua força. Você não pode aceitar o inimigo te vencer, e você ficar como derrotado diante do inimigo, andando de cabeça baixa, como muitas pessoas estão andando, como muitas pessoas estão se escondendo nas suas casas, com medo do inimigo. Não, se você é um servo de Deus, se você é uma serva de Deus, você não pode aceitar isso, você tem que se levantar e ir para cima, porque maior é o nosso Deus, grande é o nosso Deus, poderoso é o nosso Deus. E se você acredita em Deus, se você tem fé nele, ele é poderoso para te livrar e para te guardar em qualquer situação e te dar vitória, porque a palavra de Deus diz assim: se você é com o Senhor Jesus Cristo e se ele é contigo, você já é mais que vencedor, você já é mais que vencedor. Glória a Deus. E Jonatas vai se levantar, e ele acredita. Olha só o que diz versículo 7. Então o seu pajem de armas lhe disse: faz tudo o que tem no seu coração. E ele diz, olha o que ele diz para o pajem: volta. Mas ele diz: eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. O moço que estava com ele era valente também. Ele mandou ele voltar, mas ele diz: não, eu estou contigo, eu vou com você. Olha o versículo 8. E disse, pois, Jonatas: eis que passaremos aqueles homens, e nos descobriremos a eles. Eles chegam diante dos filisteus, e ele diz: nós vamos nos mostrar a ele. Versículo 9, olha o que ele vai falar, ó. Se nos disserem, assim parai, até que chegamos a vós, então ficaremos no nosso lugar, e não subiremos a eles. Versículo 10, porém, dizendo assim, subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado na nossa mão, e isso será por sinal. Ou seja, ele vai pedir um sinal a Deus. Nós vamos parar diante deles, e se eles falar, ó, parar e ficar aí, nós não vamos subir, não vamos reagir. Agora, se eles falarem assim, venha nós, então nós vamos nos preparar e vamos para cima deles, porque Deus já tem entregado eles na nossa mão. E eles vão para cima. Versículo 11, descobrindo-se ambos eles, pois, a guarnição dos filisteus, e disseram os filisteus: eis aqui, já os hebreus saíram das cavernas em que se tinham escondido. Jonas fala com os filisteus: os hebreus já saíram das cavernas que estavam se escondendo? Olha o que responde os filisteus, versículo 12, e os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas, e disseram: subi a nós, e nós vos ensinaremos. E disse Jonatas ao seu pajem de armas: sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na nossa mão. Olha a atitude de um homem que está diante de um grande exército, com uma quantidade de soldados incontável. Era incontável a quantidade dos soldados, mas ele estava disposto a enfrentar. Ele confiava em Deus, ele acreditava em Deus. Veja a atitude de coragem, de valentia, de não aceitar a situação e enfrentar o problema. Então, essa tem que ser a minha e a tua atitude, diante dos problemas, diante das dificuldades que enfrentamos. Homem de Deus, mulher de Deus, você não pode recuar, você não pode se esconder, não importa como esteja a sua situação, você tem que se levantar e ir para cima, enfrentar o problema. Aos olhos humanos, o que esse homem aqui estava fazendo aqui era loucura o que ele estava fazendo, mas isso é a fé é loucura aos olhos daqueles que não crê. Essa é a fé.
Então, nós que acreditamos em Deus, não podemos nos esconder, não. Temos que ir para cima, enfrentar o problema e lutar. Não importa o que você perdeu, o que tiraram de você, você pode recuperar, você pode dar a volta por cima. Se você perdeu o emprego, vai para cima, vai atrás. Ah, mas não tem emprego. Não, você vai atrás, você confia em Deus, você vai batalhar, Deus vai abrir uma porta para você, melhor do que aquela que você perdeu. Ah, mas tem pandemia. Não, confia em Deus, é Deus que vai abrir, é Deus que vai fazer. Jonatas, ele não tinha como acreditar na força do seu braço, acreditar nele mesmo, para enfrentar um exército desse. Não tinha como, porque era só um homem, e estava diante de milhares, mas a fé dele motivou ele, a coragem dele, a valentia, motivou ele a enfrentar. O que eu quero falar para você é que você tem que enfrentar seus problemas, você tem que enfrentar suas lutas, suas dificuldades. Não fica preocupado com o governo, não fica preocupado com as notícias, não fica preocupado com o que as pessoas falam, porque as notícias não são boas, as notícias que a gente ouve é só notícia de derrota, notícia de fracasso. Nós que acreditamos em Deus, não podemos dar atenção a essas coisas, temos que olhar para Deus, ou confiar na palavra, acreditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos fala de vitória e não de derrota, a palavra de Deus nos fala de honra e não de desonra. Vamos passar por problemas sim, mas não como derrotados. Vamos enfrentar lutas sim, mas não como envergonhados. Não, nós somos servos de Deus e servas de Deus, confiamos no Senhor e vamos vencer, não importa qual seja a situação. Glória a Deus. Versículo 14 diz assim, e sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram até uns 20 homens, quase no meio de uma geira de terra, que uma junta de bois podia lavrar. Ou seja, num pequeno pedaço de terra, Jonatas vai ferir 20 homens do grande exército dos filisteus. É interessante, irmãos, que quando você toma uma atitude de valentia, quando você toma uma atitude de alguém que não aceita a situação, independente qual seja o quadro que você esteja vivendo, ou que você esteja passando, quando você se levanta e se posiciona para lutar, Deus vai se manifestar na sua vida. Deus, Ele gosta, a gente vai meditar, você medita na palavra de Deus, que você vai ver que em situações que os homens de Deus confiaram em Deus, acreditaram em Deus para vencer, que enfrentavam situações impossíveis aos olhos humanos, Deus se manifestava na vida deles para ajudar, Deus se manifestava. É assim também comigo e com você, quando você se levanta para encarar o problema, e acreditando em Deus, confiando em Deus, Ele se manifesta. Olha só o que diz aqui o versículo 15, houve tremor no arraial, no campo em que todo o povo, também a mesma guarnição, olha só, a mesma guarnição, e os destruidores tremeram. Olha só como que estava a situação dos filisteus, aquele grande exército lá, que tinha uma equipe dos destruidores, os destruidores tremeram, olha só, e até a terra se alvoroçou, porquanto era tremor de Deus. Deus viu a atitude de Jonatas, e resolveu honrar, resolveu abençoar, porque ele mostrou valentia, ele mostrou coragem, diante da situação. Deus mandou um terremoto, e a terra tremeu, o povo entrou em pânico, todo o grande exército dos filisteus, começam a bater uns nos outros, tombar uns com os outros, e eles começam a se destruir, eles começam a se matar, e quando Deus manda o terremoto, a terra treme. Imagina como que ficou o desespero dos filisteus, achando que estava sendo atacado por um grande exército, e só tinha 2 homens no meio deles. Olha só como Deus se agrada daquele que não recua diante da situação difícil, diante do problema, diante da dificuldade. É assim comigo e com você também. Quando você se levantar e encarar os seus problemas, Deus vai agir na sua vida, porque muitas das vezes nós passamos por situação difícil, e a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é o quê? Eu estou passando por isso porque Deus não é comigo, eu estou passando por essa luta aqui, eu estou enfrentando essa dificuldade, eu só estou sendo vencido porque Deus não é comigo. Não é não.
Deus está esperando você tomar atitude, Deus está esperando você se levantar e falar: não, eu não vou aceitar essa situação não, eu não vou aceitar viver esse problema, essa situação de derrota, de vergonha, de humilhação não, eu vou para cima e eu vou mudar esse quadro, Deus vai virar essa situação, eu vou vencer, eu posso estar embaixo hoje, mas o meu Deus é grande, é poderoso, vai me dar vitória e eu vou estar por cima, porque eu creio num Deus grande. Aleluia. Glória a Deus. Deus fez a terra tremer e mandou um terremoto, e o exército dos filisteus entraram em desespero. E olha só o que diz o versículo 20, estou encerrando já. Então Saul e todo o povo que havia com ele se ajuntaram e vieram à peleja, e eis que a espada de um era contra o outro, e houve um grande tumulto. O exército dos filisteus começaram a se destruir entre si. Então Saul, com aqueles 600 homens lá, eles vão se levantar para ir para a batalha, e vai enfrentar, e eles vão vencer. Olha o que diz o versículo 23, assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Aven. Versículo 31 para encerrar. Feriram, porém, aquele dia aos filisteus, desde Miqumas até Aixalon, e o povo desfaleceu em extremo. O exército de Israel, com 600 homens, venceu aquele grande exército. Sabe por quê? Porque um homem teve uma atitude de valentia, um homem se levantou e decidiu que não ia aceitar a situação de derrota, de vergonha. É assim também comigo e com você. Quando você não aceita a situação, talvez na sua família, você seja a única pessoa que serve a Deus. Talvez na sua família, você seja a única pessoa que Deus vai usar para abençoar toda a sua família. Por causa desse homem, por causa da atitude dele, toda uma nação foi abençoada, porque eles viviam na vergonha, na humilhação, debaixo do jugo do inimigo. Mas por causa da atitude desse homem, uma atitude de valentia, Deus mudou a história desse povo, e aquele que era envergonhado passou a ser honrado e venceu os seus inimigos. Que você fique com essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu convido você a ficar de pé, em nome de